A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para finalizar a primeira carta de Paulo a Timóteo, aqui no capítulo 6. Pastor Gedeon Júnior esteve ministrando aí os 5 primeiros capítulos desta linda carta e retornará, se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira, comentando 2 Timóteo, capítulo 1. Como eu acredito que você já tenha lido esse capítulo 6, nós vamos então agora iniciar aqui o comentário. Quando você vê no versículo 1, falando a palavra servos, debaixo do jugo, Paulo está se referindo a cristãos que trabalhavam realmente como escravos. Os escravos cristãos deveriam dar toda a honra ou respeito aos seus senhores. A vida e as ações de um escravo cristão deveriam representar a fé cristã e o próprio Cristo. Do mesmo modo, devemos observar como agimos em nosso trabalho. Já no versículo 2, quando fala que ensina, Paulo passa para a conclusão como a última advertência para que Timóteo instrua sua congregação a fim de combater os falsos ensinos que estavam infiltrando-se na igreja de Éfeso. A palavra grega usada para ensinar significa apresentação formal da doutrina, enquanto a palavra grega usada para exortar implica uma instrução menos formal, uma aproximação com o fim de orientar. Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria orientar, como está aqui no versículo 2, e os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta, ou seja, orienta a cada um desses servos. Aqui no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 6, diz claramente aqui no texto, se alguém ensina alguma outra doutrina. Aqui Paulo se refere diretamente aos falsos mestres e instrutores. Ele contrasta o ensino doentio deles com as sãs palavras. Porque aqui no capítulo 1 do versículo 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz assim, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Então, esses falsos mestres estavam mais interessados em teorias e discussões inúteis do que em colocar em prática a verdade cristã. Mantinham um desejo mórbido de contender com palavras. Então, Paulo estava alertando Timóteo quanto a isso. Olha o versículo 5. Quando você chega aqui no versículo 5, que fala assim, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Então Paulo fala, fique esperto, Timóteo, com esse povo, apartai-vos, privados da verdade. Porque descreve o que aqui, irmãos? A futilidade das discussões religiosas especulativas. E além disso, Paulo estava alertando a Timóteo sobre a questão dos falsos mestres que estavam usando a religião em seu próprio benefício e ganho financeiro. Não era nada por causa de Deus, não era nada de espiritualidade, não estava preocupado com a vida eterna, com a salvação, negativo. Eles estavam preocupados simplesmente pelo ganho financeiro. É provável que esperasse que suas discussões lhe rendessem lucros. Por isso que fala privados da verdade, porque tudo que eles falavam era coisa sem valor, era pequeno demais, era insignificante, era uma verdadeira ninharia. E a sã doutrina e exortação, nós já aprendemos durante toda essa leitura bíblica diária, nós já aprendemos que sã doutrina e exortação são a base de uma igreja saudável. Não o falso e atrativo brilho e a ganância desses falsos mestres.
Então nós já aprendemos sobre isso. Quando chega no versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Essa expressão verdadeiro ganho está na piedade com contentamento, que significa no grego autarqueia, ou seja, na suficiência das necessidades da vida. Porque logo aqui no versículo 7 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Esta é a razão porque devemos estar sempre contentes, pois afinal todos nós um dia morreremos. E quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor retirar de nós o fôlego de vida, nós não poderemos levar nada, porque para esse mundo nada trouxemos, e é certo que nada podemos levar dele. Então, Paulo está falando isso para Timóteo, para ficar atento e para apartar os tais, porque o nosso ganho, a nossa recompensa, nós temos que estar firmado na palavra de Deus, fazer a obra do Senhor, e nós vamos ver aqui nesse capítulo 6. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. As nossas necessidades básicas como pessoas são, em resumo, sustento, alimento, com que nos cobrirmos, roupa e abrigo. Para os cristãos, essas duas únicas áreas com piedade já oferecem totalmente a base para nos mantermos realmente contentes. Aqui no versículo 9, dois tipos de pessoas são citadas. Dois tipos de pessoas são mencionadas aqui no versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Dois tipos de pessoas são aqui descritos com relação à riqueza. O primeiro tipo são aqueles que querem ser ricos. A falta de piedade e de contentamento em seu íntimo lhes deixa um vazio, preenchido pela ganância. A ganância, conforme Paulo escreveu aqui para Timóteo, diz que leva as pessoas à tentação, a armadilhas e a concupiscências loucas e nocivas. Está aqui no versículo 9. E continua dizendo que submergem os homens na perdição e ruína. O significado literal de submergem é que são arrastados para o fundo. Paulo faz uma descrição explícita da pessoa gananciosa afundando sob o terrível peso dos seus desejos materiais. Então ele só se afunda. Perdição e ruína são sinônimos de destruição e perda irreparável. Tal perda pode ser sofrida nesta vida, como por exemplo, por meio de um propósito errado ou na vida após a morte, se os desejos materiais acabarem por afastar o indivíduo de Cristo. Olha o que diz 1 Timóteo 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E depois, com calma, você pode ler também Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 14, que fala ali da parábola do mordomo infiel. No versículo 10 vai falar o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então Paulo está alertando a Timóteo que essa classe de pessoas que querem ser ricos, que são ricos inclusive, que caem em tentação, em muitos desejos loucos e nocivos, e que vai para a perdição e da ruína, diz o seguinte, que eles estão presos numa grande armadilha, porque o dinheiro em si não é o problema, mas o amor ao dinheiro. E na minha Bíblia, que é uma tradução revista e corrigida, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de
toda espécie de males. Então, o amor ao dinheiro pode levar uma pessoa ao todo tipo de prejuízos, coisas ruins. A cobiça pode levar um cristão até a desviar-se da fé. A ganância e o materialismo podem cegar o cristão a ponto dele se distanciar de sua fé. Então isso é uma grande armadilha. E continua dizendo o seguinte, ainda no versículo 10. No versículo 10 fala que alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas dores, porque uma vida centrada em coisas materiais produz somente dor. Já no versículo 11, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo faz uma séria advertência contra o materialismo. Foge é uma ordem firme. Segue é determinação para perseguir ou ir atrás de algo ou alguém. A justiça, a piedade e a fé são qualidades de caráter. Já o amor, a paciência e a mansidão são frutos da vida controlada pelo Espírito, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Homens e mulheres de Deus devem com todo o seu ser seguir a piedade, não objetivos puramente materiais. E essa palavra piedade é nos dois sentidos. O primeiro sentido é virtude, que permite render a Deus o culto que lhe é devido. Então, nós temos que servir a Deus, louvando ao Senhor, buscando a Deus acima de todas as coisas, adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E no segundo sentido, que é compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Então, homens e mulheres de Deus devem com todo o seu ser seguir a piedade e não ser dominados pelos objetivos puramente materiais. Já no versículo 12 fala o seguinte: toma posse da vida eterna. A vida eterna é vista como um dom gratuito, conforme está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você abre a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a vida eterna, ela é um dom gratuito, ela também é uma experiência presente. João 10,10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Além disso, a vida eterna é uma recompensa. Está lá em Marcos capítulo 10, 29 ao 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Boa confissão é o atendimento de Timóteo ao chamado e ministério, porque aqui no versículo de número 12, fala o seguinte: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Paulo está falando aqui, boa confissão é o atendimento de Timóteo ao chamado e ministério. Ele atendeu a um chamado, ele aceitou o ministério. Paulo encoraja a continuar seu ministério da pregação da palavra de Deus. Continuar firme no seu propósito. Continuar olhando para o autor e consumador da sua fé. E com certeza, com isso, ele vai estar tomando posse da vida eterna. Aqui Paulo, no versículo 13, diz: mando-te, exorto e ordeno. Versículo 13.
Mais uma vez, Paulo enfatiza a seriedade no que diz. Timóteo deve então cumprir essa ordem não por causa de Paulo, mas diante do Deus que vivifica ou preserva a vida e de Cristo Jesus, que deu o mais excelente testemunho diante de Pôncio Pilatos. Você se lembra o que está escrito lá em João, capítulo 18, versículo 38, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ele disse o seguinte: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum. Aqui no versículo 14, diz assim, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto imediatamente anterior, Paulo exorta Timóteo a evitar a discussão religiosa vazia e a cobiça causada pelo materialismo. Aqui, ele exorta Timóteo a guardar esse mandamento, permanecendo fiel a Cristo até que o Senhor volte, apareça novamente. Portanto, Paulo está encorajando a Timóteo a concentrar-se na volta de Cristo, não no ganho temporário. A iminente volta de Cristo deve ser um forte motivo para manter uma vida piedosa. Lá em 1 João 2,28 diz, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então nós temos que estar atentos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Cristo vai buscar a sua igreja e temos que estar atentos para que não possamos ficar confundidos por ele na sua vinda. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 14 que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso é um fato. Isto é um fato. Jesus vai voltar. E ele pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. Ele pode voltar nesse dia 9 de novembro de 2019. A qualquer momento, o Senhor Jesus pode estar voltando, arrebatando a sua igreja. Então, Paulo está dizendo para Timóteo ficar atento, guardar o mandamento sem mácula e sem repreensão. Olha o que diz o versículo 15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus mostrará a volta de Cristo ao seu tempo. Isso acontecerá em um momento específico, que segundo Jesus seria conhecido somente pelo Pai. Depois você lê Atos capítulo 1, 6 e 7. A última metade do versículo 15 e todo o versículo 16 forma uma doxologia de louvor ao Senhor Jesus, porque imortalidade também poderia ser traduzido por sem morte, porque Jesus é Deus e, portanto, nunca há de morrer. É por isso que ele não pôde ficar preso naquela cruz do Calvário. É por isso que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque ele ficou ali para cumprir um grande propósito, porque Jesus é Deus e, portanto, nunca há de morrer. Sempre vai existir como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui no versículo 17, Paulo vai falar novamente dessa classe dos ricos. Paulo já havia condenado aqueles que tentavam enriquecer a custo do ministério, como eu já falei um pouquinho antes aí, comentado no versículo 6 ao 10. O segundo grupo de pessoas do qual Paulo trata com relação à riqueza está no versículo 9. São aqueles já ricos. Então tem uns que querem se enriquecer à custa do ministério. E tem uns que já são ricos. Paulo aconselha Timóteo a dizer aos ricos que não sejam altivos, ou seja, dominados pela arrogância, pela soberba, que não sejam intolerantes, presunçosos ou orgulhosos, que nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, porque somente Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Então, tem necessidade que o dinheiro não resolve. Então, somente Deus pode suprir todas as nossas necessidades. E se de repente você que está me ouvindo, porque estamos na internet,
e quando estamos na internet não sabemos até onde a nossa voz chega. Então, se você que está me ouvindo é uma pessoa rica, o conselho é: não seja altivo, dominado pela arrogância, pela soberba, não seja intolerante, presunçoso ou orgulhoso, e nem ponha a esperança nas riquezas, porque somente Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Então nós dependemos totalmente de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Versículo 18 diz assim: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Os que detêm riquezas têm de reconhecer Deus como a fonte verdadeira de toda a sua opulência, de toda a sua grande pompa, de todo o seu grande luxo, de toda a sua magnificência, e tem que ser generosos com os seus bens. As bênçãos materiais de Deus devem ser desfrutadas e usadas, sobretudo, para o avanço do seu reino, não para uma vida inútil e uma vida egocêntrica. Então, Paulo está aqui exortando, Paulo aqui está ensinando seu filho na fé, nesse último capítulo aqui desta carta. No versículo 19, tem uma palavrinha que diz entesourem. Olha só, no versículo 19, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Entesourem também pode ser traduzido por acumulem, expressão similar ao desafio de Jesus em Mateus, quando o Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, para que acumulemos tesouros verdadeiros no céu. A obediência diária do cristão a Deus produz um bom fundamento para o seu futuro. As Escrituras ensinam que a obra do cristão será um dia avaliada para ser verificado o que a sua vida em Cristo produziu. Então nós temos que acumular tesouros nos céus. E fazendo isso, estamos cumprindo o propósito de Deus. Porque a Bíblia ensina, a Escritura ensina que a obra do cristão será um dia avaliada para ser verificado o que a sua vida em Cristo produziu. Então nós vamos passar aí por uma averiguação. Estaremos passando por uma avaliação. E nós vamos saber tudo aquilo que nós conseguimos produzir. O termo grego aqui no versículo 20, capítulo 6, versículo 20, ó Timóteo, guarda o depósito que lhe foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O termo grego usado para confiado, aqui descrito nesse texto, é encontrado somente aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha só, 2 Timóteo 1, 12 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O depósito que Timóteo é conclamado a guardar é a verdade revelada nesta carta. Ciência é a palavra grega gnosis, da qual se deriva a palavra gnosticismo. Certamente uma forma antiga de gnosticismo se infiltraria na igreja de Éfeso. E esta heresia ensinava que a salvação vinha por meio do conhecimento de mistérios espirituais. E de forma clara, Paulo adverte Timóteo de não se deixar enredar por esse falso ensino, que era para ele ficar atento. Então Paulo fala para Timóteo aguardar a verdade revelada em toda esta carta que nós estamos encerrando hoje. E por fim, irmãos, no versículo 21 fala: a qual professando alguns se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém. A primeira epístola a Timóteo termina como começou. Você lembra como começou a 1 Timóteo? Vamos lá, 1 Timóteo 1 e 2, começou assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Olha o 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz
da paz de Deus, nosso Pai, e da Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a primeira epístola a Timóteo termina como começou, com ênfase na graça de Deus. Mas o que chama a atenção aqui é que a palavra usada para contigo, aqui nesse versículo, está em grego, no plural convosco. Isso dá uma indicação que talvez essa carta deveria ser lida para toda a igreja em Éfeso. Amém? E assim terminamos 1 Timóteo. Forte abraço, fique com Deus e até segunda, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém.